Os 7 hábitos do líder cristão altamente eficaz. Vamos ler aquele versículo todos juntos? Conseguimos ler? Para isso, esforçando-me. Colossenses 1:29, né? Aí é Paulo falando. Para a gente entrar no assunto, a gente precisa entender cada uma dessas palavras ali do título, para que faça sentido. Primeiro a questão do hábito. O que é hábito? Vamos lá, quem sabe? O que é hábito? Uma coisa que você faz todos os dias, uma coisa sem pensar, né? Quem dirige aqui? Levanta a mão quem dirige. Né? Os motoristas aí, você fica planejando, ó, eu vou pôr a primeira, agora vou usar na embreagem, você planeja? Não, é automático, né? Então quer dizer que virou um hábito. Por exemplo, quando você vai escovar o dente, você fica planejando, vou fazer 3 movimentos aqui, 3 aqui, depois você planeja? Não, é automático. Você vai pentear o cabelo, você conta, ó, vou passar a escova tantas vezes, depois mais tantas vezes, né, as mulheres aí, né? Não, por quê? É um hábito, virou algo automático. Então, as pessoas que são líderes altamente eficazes, eles têm hábitos eficazes, ou seja, coisas que eles fazem automaticamente, né, que já virou rotina, é normal. Para a gente, quando está aprendendo a desenvolver isso, que a gente vai tratar lá na frente, talvez no começo seja difícil, né? Eu tenho tentado aprender e aplicar na minha vida algumas coisas que no começo foi difícil, depois foi virando meio que automático. E a nossa expectativa é que os irmãos, então, adquiram esses hábitos e aprendam com esses hábitos. Hoje aqui vai ser apenas uma pincelada, a gente vai ter assim um resumo, tá? Isso aí é um material que eu compilei de um curso que eu fiz, foram 4 dias o dia inteiro. Não trabalhar 4 dias o dia inteiro em 1 hora e pouquinho aí, mais ou menos, 1 hora, tá? Então vai ser realmente bem rápido, menos de 1 hora, né? Uns 40 minutos. Então vamos lá, então hábito todos entenderam, certo? Algo que é automático. E líder? O que é líder? Pessoa que lidera. Lidera uma turma, lidera uma empresa. Aquele que manda, aquele que está à frente, que conduz. Levanta a mão quem é líder. Alguns não levantaram, por quê? Porque são humildes. Ó, peraí, a senhora vai falar no microfone isso aqui, eu quero que todo mundo escute. Fala aí, irmã. Eu fui líder, eu governei muitas coisas como governanta, como... Agora não sou nada. Você que agora ela não é nada. Os irmãos acham isso? Os irmãos acham que ela não é nada? Se eu disser para você, cada um que está aqui ouvindo agora, e quem estiver ouvindo depois, assistindo gravado lá na internet, que todo cristão é líder. Você querendo ou não, você sabendo disso ou não, e agora você está sabendo disso. Todo cristão é líder. Sabia disso? Porque Jesus, quando ele te chamou, ele te salvou para levar outros. Então você é líder, mesmo que você nem perceba. As pessoas ao seu redor estão te observando. E por mais que você pense assim, eu não sou líder de nada, você é líder, porque as pessoas estão olhando o seu comportamento. Falamos sobre isso no ano passado, não foi isso? Sobre comportamento? O seu comportamento está sendo observado. As pessoas estão vendo. Você é líder querendo ou não. Por mais jovem que você seja, ou por mais velho que você seja, você é líder. A Aninha lá na escola, ela é líder, ela querendo ou não. É muito comum a gente confundir líder com chefe, ou com comando. Nem todo chefe é líder. Tem gente que tem um cargo de chefia, mas não é líder. Né? Às vezes é muito comum, eu já vi isso em obra, eu trabalhei um tempo em obras, eu via muito isso, era comum. Então tinha lá o engenheiro, que era o chefe, ele chegava e falava assim, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Aí o engenheiro virava as costas, faz de conta que o Jefferson é o pedreiro, né? Ele fala assim, esse cara não sabe de nada, não vou fazer nada. Aí chega o mestre de obra, que era líder, e fala assim, cara, olha, vamos fazer assim, assim, nossa, gostei, bacana, a mesma ordem que o engenheiro acabou de dar. Mas porque o cara tinha liderança,
as pessoas obedeciam. É. Exatamente, vamos. Essa é a diferença. O chefe diz vai, o líder diz vamos. Muito bem, parabéns, João, isso aí. Então, tudo bem? Tranquilo até aqui? Hábito, já sabemos o que é automático. Líder, todos nós somos, ok? Tranquilo até aqui? Cristãos, todos nós somos. Continuando, altamente eficaz. Vamos definir então a palavra eficaz. Existe uma diferença, ela é meio tênue assim, entre o eficiente e o eficaz. Vou contar uma historinha só para ilustrar eficiente e eficaz. O patrão estava lá na sala dele, lá, o diretor da empresa, chega um dos gerentes e fala assim, puxa vida, o fulano chegou na empresa faz 1 ano e já foi promovido. Eu estou aqui há 10 anos, o senhor não me promove. Ele falou assim, antes de eu responder seu questionamento, só faz um favor para mim, que é urgente, depois a gente continua a nossa conversa. Tá vendo que tem um cara vendendo frutas lá embaixo? Na sala dele tinha um vidro assim, ele via lá embaixo do prédio. Tá vendo o cara vendendo frutas lá embaixo? Então, faz favor, eu tô querendo comprar umas frutas para servir de sobremesa hoje no almoço para a turma, uma surpresa para o peãozado aí da empresa. Então, a gente vai comprar umas frutas e servir no almoço. Você pode ir lá para ver quanto que tá o melão? Ah, tá bom. Aí ele desceu correndo, foi lá, conversou com o cara e voltou. Rapidinho, né? Foi o eficiente. Falou assim... Ó, patrão, o melão tá R$5 cada um. Ah, tá bom. Nossa empresa tem 50 pessoas, quantos melão que precisa? Será que ele tem o suficiente lá? Ah, peraí. Aí desceu correndo, voltou. Ah, tem bastante melão sim, dá para... Será que ele dá um desconto para comprar bastante? Aí desceu correndo, foi lá, voltou. Aí ele falou assim, agora senta aqui um pouquinho, João. Eu vou chamar o José. O José é o que foi promovido. 1 ano de empresa já foi promovido. Aí chega o José. Ô José, a mesma história. Vou servir frutas hoje lá na empresa e tal. Você pode ir lá na barraquinha? Opa, claro, patrão. Daí desceu lá. Aí demorou mais ou menos uns 10 minutos. O cara já ficou assim, ó. Falando pro chefe, assim, mostrava o relógio assim, ó. Tipo, eu sou rápido, ó. Ó o lerdo lá. Aí chega o João, fala assim, ô chefe, é o seguinte, eu já verifiquei, lá tem melão, mas também tem banana, tem mamão. O que eu pensei? A gente faz um mix de frutas, porque nem todo mundo gosta só de melão. Aí eu já negociei lá, a gente vai pagar em 3 vezes, né? E ele fez um precinho camarada, porque ele fez inclusive uma proposta para fornecer 1 vez por mês frutas para a gente. Já até fechei um contratinho com ele, assim, um pré-contrato com ele. Se o senhor aprovar, tá fechado. Ah, legal, obrigado. E saiu. Aí ele falou pro cara que estava sentadinho lá, e aí, amigão, o que você ia perguntar para mim mesmo? Eu falei assim, nada não, chefe, obrigado. E saiu. Você entende? Essa é a diferença do eficiente e do eficaz. O eficaz, ele vai além. Ele faz muito mais do que pedem para ele. É aquilo que Jesus fala assim, vão mandar você caminhar 1 milha, ande 2. Vai pedir uma capa, dê também a outra. Sabe? É você fazer o além, fazer o a mais. Esse é o eficaz. Esse é o funcionário do sonho de toda empresa. Esse é o que Deus espera de nós. Só que ali no texto, no título está o quê? Não basta ser eficaz, é o quê? Altamente eficaz. Então é você pegar aqui os eficazes e você ser o altamente eficaz. É muito mais ainda. É por aí. Altamente eficaz. A empresa que eu trabalho teve um trabalho lá, uma atividade extra, e falou assim, gente, precisa de que alguém que vá lá numa central fazer um certo trabalho, como é gravado aqui, eu não posso dar detalhes. E quem pode? Todo mundo baixa a cabeça, todo mundo foge. Aí eu levantei a mão. Eu vou lá. Nós somos várias filiais aqui no Vale do Paraíba. Tinha eu e mais um. De, sei lá, deve ter umas 500 pessoas na região toda. Tinha eu e mais um. Você entende a diferença? Aí você fala assim, por que fulano cresceu e eu não cresci? Por que nossa, ele tem muita sorte. Não é isso que as pessoas falam? Nossa, fulana tem uma sorte. Não é? Nossa, aquele irmão é muito abençoado. Eu não tenho bênção, eu não recebi bênção. Mas fulano, nossa, como que Deus abençoa fulano? Deus não me abençoa. Será? Então a questão é, olha como é que Paulo coloca. Para isso é que eu também me afadigo. Será que Paulo trabalhava pouco? Hã? Ou ele colocou assim, é por isso que eu fico na rede lá deitado,
orando. É assim que Paulo fazia? Como é que Paulo fazia? Por isso que eu também me afadigo. Ele ficava cansado, irmãos. Ele ficava cansado. Esforçando-me. Não era fácil, ele tinha muito esforço. Não pense que é fácil. Depois o que mais? O mais possível. Eu me esforço o máximo possível. Mas aí ele falando de Deus, olha, segundo a sua eficácia, né? Jesus na sua eficácia, ele coloca que Jesus é eficaz, que opera eficientemente em mim. É como se Paulo falasse assim, olha, Jesus é eficaz, eu sou apenas eficiente. Olha que interessante. E se Paulo se considerava eficiente, imagina a gente, não é? E Paulo, para mim, é um exemplo extraordinário. No final da carreira dele, ele fala assim, eu sou o pior dos pecadores. Se Paulo fala isso, imagina eu. Misericórdia, igual a irmã falou, né? Misericórdia. Mas você percebe, então, como que é legal isso? Então, talvez a gente não conclua esse assunto hoje, mas hoje é uma pincelada, porque eu quero trabalhar isso com os irmãos com detalhes depois. A gente se reunir aí com uns 3 ou 4 domingos e trabalhar isso com profundidade, porque isso muda vidas, isso muda a atitude de pessoas. É muito interessante. Mas vamos lá, vamos continuar então. Da onde que veio isso aí? Essa aí é a fonte, ó. Esse camarada aí é o Stephen Covey. Ele é fundador de uma empresa chamada... Esqueci o nome da empresa agora, mas tem o sobrenome dele, é Covey também. Mas olha que interessante, ele nasceu em 32, morreu em 2012. A frase lá em cima está em inglês, está escrito assim, missão cumprida. Embaixo está assim, viver, amar, rir, deixar um legado. Esse era o lema de vida dele, que era viver, amar, rir e deixar um legado. E lá em cima está a missão cumprida, né? Ali foi a família dele que colocou essa foto na internet com a palavra ali, missão cumprida. Porque realmente ele cumpriu. Né? Ele é o cara que idealizou esses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso aí foram anos de pesquisa que ele fez, conversando com vários empresários, várias pessoas de sucesso, tentando entender como é que eles conseguiam ter o sucesso, para poder depois ensinar para outros. E eu, quando eu participei desse curso, que foram 4 dias, é um curso da minha empresa, mas eu percebi, assim, em cada aula que eu fui participando, que tinha Bíblia em tudo. É muito interessante. O negócio é bíblico. Ou seja, as pessoas do mundo estão buscando na Bíblia resposta para problemas empresariais. E a gente, às vezes, esquece de buscar na Bíblia a resposta para os nossos problemas. Não é? A gente vai pedir conselho, às vezes, até para a pessoa errada. E esquece de buscar na Bíblia. E o cara lá do mundo vai lá e busca na Bíblia. É muito interessante isso. Então, como que a gente tem para aprender? Vamos começar, então. Primeiro hábito, seja proativo. O que é proativo? Quem sabe? O que significa essa palavra, proativo? Não espera ser ativado. Se colocar à disposição. O que mais? Além do que você já faz. O que é o contrário do proativo? É o reativo. Então, o reativo é aquele que fica esperando acontecer alguma coisa. É o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é? Agora, o proativo é o cara que vai na frente. Ele já pensa, olha, talvez pode acontecer algo, ele já se previne, já se planeja. Ali tem 2 imagens lá, ó, círculo de influência, né? Um círculo que o laser está falhando aqui, ó. Mas tem a primeira imagem lá, está o foco reativo, né? Está até em espanhol ali, né? Foco reativo, círculo de preocupação e círculo de influência. O que é o círculo de influência? O círculo de influência são as coisas que estão ao meu controle, coisas que dependem de mim. Então, por exemplo, para eu ir trabalhar, depende que eu levante. Depende que eu tome banho, escove o dente, tome café, são coisas que eu vou providenciar. Tem coisas que não dependem de mim. Por exemplo, eu posso sair lá fora e está chovendo. Então eu vou precisar de um guarda-chuva. Então, coisas que podem acontecer. De repente, a empresa está indo muito bem, pode ter uma crise no mercado e deu problema. Ou seja, não depende de mim. É lá o círculo de preocupação. Quanto mais você ficar olhando para o amarelo, né, para o círculo de preocupação, pior você vai ficar no seu círculo de influência. Então, qual é a dica que o primeiro hábito dá de ser proativo?
é você se preocupar e cuidar do seu círculo de influência, o que depende de mim. Lá no meu trabalho tem algumas coisas que dependem da minha ação. E tem um monte de coisas, aliás, a maior parte depende de outros. Só que se eu ficar preocupado e ficar só reclamando daquilo que os outros não fizeram, aí eu não faço o meu também. Então eu tenho que fazer o quê? A minha parte. Resolver aquilo que está ao meu alcance. E focar naquilo que está ao meu alcance. Eu tenho que ser proativo. Eu tenho que pensar naquilo que eu posso resolver. E quanto mais você se concentra no seu círculo de influência, vai diminuindo o círculo de preocupação. Porque você se torna uma pessoa proativa. Você se torna uma pessoa que começa a prever o que pode acontecer. Poxa, talvez vá chover, já vou levar o guarda-chuva. Talvez faça frio, leva um casaco. Puxa, talvez eu vou de ônibus e se estiver chovendo, talvez um carro passe e suja a minha roupa. O que eu tenho que fazer? Leva uma roupa reserva na mochila. Eu aprendi com um patrão muito antigo meu, que ele falava assim, ele me chamava de Fran, né? Fran, sempre carregue um terno reserva no porta-malas, sempre. Porque pode acontecer um monte de coisa. Porque ele aprendeu isso como? Um dia ele desceu do carro, estava chovendo, ele desceu do carro, passou um caminhão e jogou lama nele. Ele estava indo numa reunião importantíssima. Aí ele saiu correndo, foi numa loja, comprou um terno e voltou para a reunião. Então ele falou assim, ó, sempre carrega uma roupa reserva. É uma pessoa o quê? Proativa. Ela está prevenida, pensando no que pode acontecer. Na minha gaveta lá onde eu trabalho, tem uma gravata de reserva lá, porque se um dia der um problema na minha, eu tenho uma reserva. Você tem que estar prevenido, tem que pensar no que pode acontecer. Você vai fazer uma prova de concurso, você leva só uma caneta, chega lá, a caneta falha. Quem vai emprestar para você caneta? Entendeu? Fiscal. Você entendeu? É muito sério. Então é algo interessante. Então o reativo é aquele que fica botando a culpa no governo, bota a culpa na chuva, bota a culpa no sol. Onde que começou essa síndrome do reativo? Começou lá em Adão e Eva. Que é isso, Adão, que você fez? Ah, foi a mulher. Ah, mulher, que é isso que você fez? Foi a cobra. Ou seja, bota a culpa no outro. Ele podia falar, Senhor, eu errei, me perdoa. Não podia? Mas não. Ele foge. O reativo é aquele que foge. O proativo é aquele que assume. O chefe chega, quem que fez isso aqui? Fui eu. O senhor me perdoa, errei, eu assumo o erro, eu vou arcar com as consequências. Às vezes o patrão não fica nem sabendo. Você chega lá e fala. Aconteceu comigo. Né? Fiz uma burrada lá, um outro setor que eu estava muito tempo atrás, fiquei desesperado. Aí eu cheguei lá e falei, olha, aconteceu isso, né? Eu quero pagar o prejuízo que eu causei. Tal. Aí o meu chefe olhou para mim e falou assim, fica tranquilo, fica sossegado. Essa dívida é minha. Essa bronca é minha, deixa comigo. Não, mas não, sossegado. Agora, se eu tento esconder, aí um dia é descoberto, é óbvio, porque a Bíblia fala, né? Não tem nada que não venha ser descoberto. Aí ele descobre e fala, puxa vida, não posso confiar naquele cara. Ele errou, não falou nada. Não é? Então é algo muito sério. Imagina que você está num café com Cristo, ele vai perguntar para você assim, o que você deseja? Ah, eu quero tal coisa, eu quero, sei lá, realizar um sonho, quero fazer tal coisa. Aí Cristo pergunta para você, mas o que você tem feito para atingir esse alvo? Ah, então, estou esperando, estou orando, né? Muito comum o crente, não, estou orando. Tá bom, está orando. E aí, por que você não começou a fazer alguma coisa ainda? Não é? Mas, Senhor, o Senhor falou assim que eu podia pedir o que eu quisesse, então. O que você quer? Não, eu quero estar aí. O que você fez, então, para acontecer? Mas o Senhor não vai fazer? Não. Jesus vai falar para você, sabe o quê? Filho, meu trabalho é cuidar do impossível. Esse é o meu trabalho. Então, Jesus ele fala assim, eu cuido do impossível. O possível é a sua parte. Então, por exemplo, eu quero... sei lá, eu quero ser médico. Tá bom, você está estudando o quê? Não, estou esperando, porque quem sabe vem do céu lá um anjo que traz todo o conhecimento e enfia no meu cérebro. Estou orando. Não é? Não. Vou começar o quê? Estudar. Eu não tenho dinheiro para pagar, vou trabalhar e juntar dinheiro. Vou tentar uma bolsa de estudo. Vou fazer uma campanha na igreja. Cada irmão me ajuda aí, vamos... Você entende? Vou fazer alguma coisa. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai fazer um milagre. Vai fazer você conseguir uma bolsa, vai fazer você conseguir um bom emprego, vai te dar a condição para você fazer.
Agora, se você for um reativo, que fica só lá sentado esperando Deus mandar, não vai. Eu já contei para os irmãos, há muito tempo atrás, um jovem chegou para mim e falou assim, ô Fran, ora por mim que eu estou desempregado. Você, tá bom, e você mandou currículo aonde? Não, eu não fiz currículo. Eu falei assim, então eu não vou orar. Ué, vou orar para quê? Vai chegar um anjo lá, né? Aquela luz brilha assim na casa dele, aquela música, né? Aí o anjo chega assim, tá aqui, me dá sua carteira de trabalho, que você está trabalhando a partir de hoje na GM, né? Não vai ser assim. Não vai. Deus não... Como é que Jesus fez? Vai lá, tira a pedra. Aí ele falou, Lázaro, pode sair. Agora tirem a faixa que está amarrado o Lázaro lá. Jesus podia falar assim, pedra, a pedra sumia. Faixa, a faixa sumia. Por que ele mandou os homens fazer? Porque é a parte do homem. Deus não vai fazer a nossa parte. Então, eu estou perdendo tempo nesse ponto aqui, porque ele é o pontapé inicial de tudo que a gente vai falar para frente. Você tem que ser proativo. Não seja reativo, seja proativo. Mateus 7, 24 a 27, é o texto base para esse ponto aí. Fala sobre a construção na rocha e na areia. Tem um homem que construiu na rocha, o outro construiu na areia. Quem é o proativo? O da rocha. Você percebe? O reativo é aquela história dos 3 porquinhos que a gente conta para a criança, né? Fez uma casa de palha, uma de madeira e uma de tijolos. Qual é a moral da história? Filho, seja o quê? Proativo. Seja um porquinho proativo. Que se previne. Opa, pode vir aqui o lobo e eu vou estar numa casa reforçada. E ele não só protegeu a ele na historinha, na fábula, mas ele protege os 2 irmãos. Você percebe? Que você, como um irmão proativo, também vai ter que ajudar os demais irmãos, que de repente ainda não é proativo. O proativo é isso, é ajudar o outro. Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, de repente, o Jefferson fala assim, puxa, lá na oficina, eu precisava aumentar o movimento. Tá bom, Jefferson, o que você tem feito para aumentar o movimento? Não, eu estou fazendo um bom atendimento. E o que mais? Não, eu estou fazendo um bom atendimento. Se ele fizer sempre as mesmas coisas, vai ter o quê? O mesmo resultado. Olha lá, fazendo faixa, entendeu? Já pôs um luminoso, né? Aí bota lá um bonecão balançando lá. Ele vai se mexer, vai inventar alguma coisa. Tá vendo como que Deus é bom? Isso aí que é proatividade, muito bem. Você entende? Eu vou pegar o exemplo aqui, o Mário e a Vilma. O Mário é detetizadora. Daqui a pouco, transportando água. Daqui a pouco, tira entulho. Daqui a pouco, uma frota de caminhões aí, alugando caminhão aí pelo Brasil todo. Uma locadora de caminhões. Quer dizer, ele não para. Cada hora ele está inventando alguma coisa, está correndo atrás. Você entende? Você não pode ficar parado esperando acontecer as coisas. Não pode, não dá. Vamos lá. É muito assunto e pouco tempo, né? Vamos correr. Segundo hábito, comece com o objetivo em mente. Você tem que ter objetivo. Tem uma frase que diz assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você entende? A empresa que eu trabalho, é muito comum alguém perguntar assim, e aí, qual que é o seu objetivo de carreira? Para onde você quer ir? Aí eu falo, eu quero ser X, Y, Z. Aí e tem gente que você pergunta, você, não sei. Sei lá, se surgir uma vaga aí. Entendeu? Se surgir alguma coisa, não é se surgir, o que você tem feito? Você entende? Tem que ter um objetivo. Aí volta um pouquinho antes, tem que ser proativo para ter objetivo, senão você não vai ter objetivo. Então comece com o objetivo em mente. Tem aquela estátua que eu coloquei ali, é uma obra do Michelangelo. Tá? Ali é o Moisés segurando a tábua dos 10 mandamentos. E quando ele fez a escultura, ele fez várias esculturas, né? E uma delas alguém perguntou assim, como que você consegue fazer esculturas tão magníficas, tão bonitas? Ele falou assim, na verdade eu não faço escultura, a escultura já estava lá. Eu só tiro o excesso. Eu só tiro o excesso de pedra ali e surge a escultura. É óbvio que ele tem um objetivo em mente. Ele não, imagina assim, se eu fosse esculpir, eu não tenho talento nenhum. Aí eu pego a pedra ou a madeira, eu vou começar a bater assim para ver o que vai aparecer ali. Não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não tenho objetivo, eu não sei fazer. Não... Agora ele tinha um objetivo, ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que ele ia tirar um Moisés ali.
É a história dos nativos que foram caçar o emu, lá na África. Acho que eu já contei essa história aqui também. É muito interessante, porque o rapaz que foi lá, o antropólogo acompanhando, eles à noite fizeram uma dança lá, uma festa, e eles faziam um teatro, a caçada do emu. Aí eles iam com a lança e tinham um lá vestido de pássaro e fingiam, o emu é um pássaro, tá? Parece uma ema, um avestruz. E um vestido de pássaro, cheio de pena, e o outro ia atrás, aí ele fingia que matava, o outro fingia que morria e tal, né? Aí no outro dia eles foram fazer a caçada. Eles estavam indo e o antropólogo foi na frente com o cara que é o rastreador, que ele vai procurando as pegadas. Aí ele olhou, tem uma pegada aqui. É pegada de javali. Então, javali, carne gostosa. Eu falei assim, não, a gente veio buscar o emu. E continuando. Tem uma outra pegada aqui e tal. Aí ele falou assim, não, a gente não veio para pegar esse bicho, a gente veio para buscar o emu. Até que na terceira vez o cara perdeu a paciência e falou assim, você não entendeu ainda, nós caçamos o emu ontem, hoje a gente veio buscar o emu. Olha como que eles tinham um objetivo muito claro, você entende? E ele falou assim, eles nunca perderam uma caçada, nunca. Porque a tribo inteira saiu com aquilo na cabeça, nós já caçamos ontem, hoje a gente veio só buscar. Então eles não perdiam tempo. E é muito comum a gente perder tempo nas nossas coisas, porque a gente começa a se desviar. Eu vou preparar, que nem eu fui preparar os slides ontem. Aí daqui a pouco chega uma mensagem no celular, aí eu vou ler a mensagem, aí eu vou mandar uma resposta, vou fazer outra, aí eu começo a me perder. E um negócio que eu podia fazer, sei lá, em 2, 3 horas, eu fiz em 4 horas. Você entende? A gente se perde às vezes. Então, tenha esse objetivo em mente, né? Tenha um alvo. Qual que é o seu alvo? Coloca no papel, né? Esse Stephen Covey, ele tem uma palestra dele que ele fala assim, imagine você na sua festa de 80 anos de idade. Né? Tenta imaginar, você na sua festa de 80 anos de idade. O que você gostaria de ouvir dos seus netos? Que histórias você tem para contar para os seus netos? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui fazer isso, eu levei tantas pessoas para Cristo, né? Eu visitei não sei quantos mil pacientes no hospital. O que você tem para contar? Né? E por ironia do destino, esse homem morreu 4 meses antes de completar 80 anos. Ele tinha esse plano de fazer isso, uma festa onde ele ia falar tudo o que ele realizou na vida dele. Mas ele deixou o legado dele, né, de qualquer forma. Né? Ele sofreu um acidente de bicicleta. Ele era um homem extremamente saudável. Ele ia viver, eu acho que uns 100 anos se não fosse o acidente. Mas ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Mas é interessante você ver que é importante ter, então, esse objetivo em mente. Continuando. Terceiro hábito do líder altamente eficaz, líder cristão. Foque primeiro o mais importante. Esse quadrinho aí, ele é muito legal. Esse quadrinho, ele é muito utilizado por pessoas que fazem aqueles cursos de você administrar o tempo. Então, você tem que dividir as suas tarefas do dia a dia naqueles 4 quadrantes ali. Então, o primeiro quadrante, que é o vermelho, é urgente e importante. Então, eu tenho uma tarefa para fazer. Essa tarefa ela é urgente e importante. Então, eu tenho que fazer quando? Agora, faça. Né? Olha lá. Urgente e importante? Faça. Mas na mesma linha do importante, tem o que não é urgente, mas é importante. O que você tem que fazer com isso? Planeje. Coloca no papel. Faça um planejamento. Poxa vida, vamos pegar um exemplo então. Vamos pensar dona de casa. É 11 horas e tem que fazer o almoço. E aí, onde que eu vou encaixar nos 4 ali? Não faça. E a janta? Planeje, né? Talvez o mercado vai fechar depois do almoço, então eu vou fazer a compra da mistura agora. Né? Vou planejar. Agora ali embaixo, tem o urgente, mas que não é importante. O que você faz? Delega, manda o marido, né? Né, Patrícia? Né? Vai picando aqui, vai descascando, né? A Patrícia fica no comando lá. Faz isso, eu vou lá. Ela vai delegando. Por quê? Isso não é importante. Se ele picar errado, eu ainda me viro aqui, eu dou um jeito. Agora, não vem botar a mão no tempero, que isso eu que sei fazer. Né? E o que não é urgente e não é importante? Elimina. Você entende? Se a gente conseguir fazer isso, pega uma folha de sulfite, risca assim, sabe? Faz um corte vertical, um horizontal, escreve na folha. Isso aqui é urgente, isso aqui é tal, tal. E você organiza as suas tarefas. Você não fica perdido no seu dia a dia. Isso vale para tudo, para a empresa, para casa, qualquer situação. Existe uma diferença muito grande naquilo que a gente
diz e naquilo que a gente faz. A gente diz que é importante, mas não age como se fosse importante. Então tem que tomar muito cuidado. Quer ver uma coisa que é importante, que não é urgente e a gente acaba deixando de fazer? Lazer. Lazer é algo importante. Como não é urgente, a gente vai deixando. Aí você não sai muito com a família, não sai muito com os filhos, acaba deixando de desfrutar. Ah, mas lazer é caro. Não, você pode andar lá no parque da cidade, é de graça. Você entende? É questão de você o quê? Se planejar. Você percebe? Então é muito importante ter essa administração. Continuando. Aí a gente chega num ponto que o autor chama de vitória particular. Ele diz o que então? Se você conseguiu fazer esses 3 hábitos, se você chegou num ponto da sua vida que esses 3 hábitos já realmente virou um hábito, você é uma pessoa proativa, você já acostumou a ter objetivo na sua mente e você também consegue priorizar, né? Você consegue focar no mais importante, então você já conseguiu então chegar na vitória particular. Se você tem esses três hábitos, proatividade, objetivo e foco, você então tem uma vitória particular. Você chegou no primeiro estágio de vitória. E agora a gente vai passar então para o segundo estágio. Vamos continuar, que é a partir dos outros hábitos agora. Hábito 4, pense, ganha, ganha. O que diz ali? Não. Quem se lembrar disso aí foi Davi. Ele quis comprar uma terra. Aí o homem que era o dono da terra falou assim: não, imagina, o rei, pega de presente, rei. Ó, tá aqui os animais, pode matar meus animais aqui. Ele falou assim: não, vou pagar. Eu não vou fazer um sacrifício para Deus que não me custou nada. Davi tinha um senso de justiça muito interessante, muito grande. E ele então vê isso. Quando você olha naquele desenho, naquela imagem, você vê ali as pedras equilibradas ali, certo? Né? De um lado tem uma pedra um pouco maior, do outro lado pedras menores, mas está equilibrada. Eu lembro de uma amiga. Ela faz bolo, e eu encomendei um bolinho com ela. Logo quando eu descobri que estava com diabetes, ela falou assim: eu sei fazer um bolo sem açúcar, tal, bem gostoso. Aí eu encomendei. É um bolo de banana com aveia e nozes, é delicioso. Eu encomendei com ela. Aí eu falei assim: quanto que é? Não sei. Sei lá, me dá 15 reais. Eu disse: não, tá muito barato, Maria, não vale mais. Então me dá 20. Ele falou assim: não, eu vou te dar 25. Aí eu falei para ela assim: vamos divulgar e você vai cobrar 25. Mas não tá caro. Eu falei assim: não tá, o seu bolo vale, pode ficar tranquila. Nozes é caro, castanha é caro, né? Os ingredientes caros. E ela fez, divulgou e vendeu bastante lá no trabalho, né? Então foi interessante. Mas o que é a pessoa que tem a mentalidade só eu ganho e o outro perde? 15? Não, faz por 10. Não é assim que até fala assim: o cara é um bom negociante. Ele é um bom negociante para ele, porque ele quer ver o outro perder. Vai comprar o carro. Ô, John, quanto que é o seu carro? Eu vou vender por 20 mil. Mas na tabela está quanto? Na tabela está 21. Estou vendendo por 20, eu quero vender rápido. Eu dou 10. Porque o John está desesperado, ele vai e vende por 10. Não é assim que as pessoas fazem? Eu não consigo fazer isso. Não consigo. A minha mentalidade, graças a Deus, ela é ganha-ganha. E o crente tem que ter essa mentalidade, ganha-ganha. Você entende? Irmãos, eu fiquei surpreendido com uma oficina, que eu levei o carro para ver um problema, e eu achei que eu ia gastar uma fortuna. E o camarada pegou e resolveu, falou assim: não é nada não. Eu falei assim: como não é nada não? Eu fiquei assustado, porque o natural qual que é? Troca a peça que não precisa, né? O Jefferson também já precisei dele lá. Toda vez que eu precisei dele, foi fantástico. Ô Jefferson, tem que trocar essa coisa do vidro aí, né? Não, irmão, dá para consertar. Ô Jefferson, tem que trocar esse negócio inteiro, né? Não, peraí. Ele sempre arranja um jeito de resolver o problema, só troca se realmente for preciso. Você entende? É a mentalidade ganha-ganha. O cristão tem que ser assim. Esse hábito tem que fazer parte do líder cristão, tem que ser ganha-ganha. Não pode eu ganhar e o outro perder. Isso está errado. A gente não pode agir dessa forma. Ok? Só pegar a sequência aqui.
Provérbios 11:1 fala que balança enganosa é abominação para o Senhor. Mateus 5:6 fala, bem-aventurados os justos. Né? As bem-aventuranças vem falando bastante coisa sobre isso, sobre o ganha-ganha. Ele mostra bem isso. A Bíblia inteira tem várias situações onde isso é demonstrado. Então é muito importante que a pessoa que quer ser um líder eficaz, ele tem que pensar ganha-ganha. Ele tem que ganhar e o outro também tem que ganhar. Não pode ser a mentalidade ganha-perde, que é a mentalidade comum do mercado. É o ganha-perde. Né? Às vezes eu faço algumas coisas lá onde eu trabalho, com o atendimento de alguns clientes, que tem cliente que fala assim, nossa, mas você é estranho. Nunca vi ninguém falar isso. É que eu não posso contar as histórias porque está sendo gravado, mas senão eu contaria. Vamos lá. 5. Compreender para ser compreendido. Olha que legal, esse desenho eu acho fantástico. Olha bem, de um lado, um fala o quê? E o outro? 9, parece truco, né? 6, 9, 12. Mas um fala que é 6, outro fala que é 9. Quem está certo e quem está errado? É? Agora, o que está faltando então, para resolver o impasse ali? O que falta? Mudar o ponto de vista, compreender. Você entende? Vou pedir para a dona Val, esse óculos da senhora é de grau, dona Val? A senhora empresta para mim um pouquinho, por favor? Vou pedir para o Jefferson, por favor, colocar. Eu não vou tirar foto não, tá, Jefferson? Fica tranquilo. E aí? Lê, por favor, Jefferson, lá, aquela frase de baixo. Consegue ler? Mas como assim? Você está com o óculos da dona Val e não consegue ler? Que absurdo que é esse, Jefferson? Você entende? Você percebeu o que eu fiz aqui? Porque a gente é assim. A gente acha que, não, mas é só você pegar o meu óculos e colocar que você vai enxergar. É que você não está vendo com o meu óculos. Se você vê com o meu óculos, você vai entender. A gente acha que é assim. E não é. O meu óculos só serve para mim. A minha forma de cosmovisão é minha. Todos nós temos um monte de influência na nossa visão. O que você crê, o que você pensa, tem um monte de influência desde quando você nasceu. Como que seus pais te criaram, o que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, da sua avó, das pessoas que convivem com você. Tudo isso influencia. E às vezes eu quero que o irmão pense igual eu. Aí tem um irmão lá que é pentecostal, que é animado e tal, e eu sou um crente tradicional, eu falo, não, irmão, que é isso? Não é assim. E ele fala assim, não, irmão, você está errado. A gente fica naquilo ali, ó. Quem que está certo e quem está errado? É o pentecostal ou o tradicional? Hã? Não é? É a Bíblia, exatamente. Então a gente tem que precisar primeiro compreender. Se eu compreender o outro, aí eu vou conseguir falar numas palavras que o outro entenda. Eu vou conversar com uma pessoa humilde, não adianta a advogada chegar lá e começar a usar termo jurídico para uma pessoa semi-analfabeta, ela vai entender? Não vai. E ela sabendo que a pessoa é semi-analfabeta, ela vai falar como com ela? Olha, dona fulana, isso aqui o juiz vai dar, isso aqui o juiz não vai dar. Pronto, a pessoa entendeu. Você entende? É simples. Ela não precisa falar, não, porque de acordo com a lei número tal, né, e o decreto tal, e o parecer, não vai resolver nada. Não é? Agora você fala assim, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Acabou. Por quê? Porque a lei diz assim. Pronto. A pessoa entendeu. Compreender para ser compreendido é o 5º hábito. E o 6º hábito. Opa. Deixa eu mudar aqui. Crie sinergia. O que é sinergia? Quem sabe explicar o que é sinergia? O que é sinergia? Vamos lá. Fala aí, Rafael. O que é sinergia, engenheiro aí? Nossa, hein? Então devolver o diploma lá se não souber agora, hein? Hã? Coisas que se complementam, que se ajuntam. Oi? Algo que você produz. Está vendo aquele grupo ali, ó? Várias pessoas reunidas ali, ó. Está vendo aquelas casinhas lá atrás? Eles construíram aquelas casinhas. São pessoas comuns.
trabalhadores comuns, dona de casa, até criança trabalhou nessa obra aí. Eles construíram casas populares. Ali são uma comunidade que se reuniu, comunidade de favela, que se reúne, e com várias pessoas ajudando, tem engenheiros, tem pessoas ajudando também, apoiando, eles construíram suas casas. Coisa que eles achavam que nunca ia conseguir. Mutirão. Isso é sinergia. Juntos podemos mais. A Bíblia fala sobre sinergia o tempo todo. Né? Jesus é um grande exemplo. Olha que eu coloquei aqueles números ali. Ó. 1 mais 1 mais 1 é igual? É igual a 30. Está certo aquele cálculo? Hã? Né? Se for sinergicamente falando, está certo, porque a minha energia, junto com a do Jefferson, junto com a do John, e nós três juntos, podemos fazer mais do que 30 pessoas juntas. Porque a gente une forças. Porque ele vai trazer mais pessoas, eu vou trazer mais, ele vai trazer mais, a gente consegue fazer. Com o mesmo objetivo. Essa é a diferença. Questão do objetivo. Olha lá, 1 mais 12 é igual ao quê? Quem captou isso aí? Jesus e os 12. Talvez, se Deus fala assim, ô Fran, eu quero que você faça um projeto para a gente alcançar o mundo todo. Faz de conta que ainda não tinha decidido mandar Jesus, né? Faz de conta. Então você vai fazer um projeto. Você tem que alcançar o mundo inteiro. Fala assim, bom, no mundo tem 7 bilhões de pessoas. Eu acho que com mais ou menos uns 7 milhões a gente consegue de pessoas trabalhando. Vamos chamar 7 milhões de pessoas, vamos dar um treinamento, vamos espalhar pelo mundo para poder alcançar. Talvez eu pensasse assim. O que Jesus fala? Não, eu só preciso de 12. Olha que coisa interessante. Aí você fala assim, vamos fazer uma seleção então para contratar os 12. Então digamos que Jesus me chama e fala assim, Fran, você vai ser o chefe do RH. Seleciona o pessoal aí, pega a turma de Israel aí e faz uma seleção. Aí chega o Pedrão lá, opa, eu quero, opa, tchau. Muito nervoso, muito esquentado, vai desequilibrar a equipe, não vai dar certo. Muito avoado, né? Vai causar acidente de trabalho, tira fora. Né? Aí chega lá o Judas, ih, ladrão, tira fora, rasga o currículo dele, não serve. Aí chega o outro lá, Tomé, isso aí é meio desconfiado, não confia em ninguém, a gente dá a ordem, ele fica pensando se faz, não faz, tira fora. Ou seja, a gente não ia contratar ninguém. Se nós fizermos essa seleção, nenhum dos 12 ia entrar na nossa contratação. Só que Jesus, ele enxergou os discípulos como diamantes brutos para lapidar. Ele viu como aquela obra de arte de Michelangelo, eu só preciso tirar aqui as rebarbas. Ele treinou os camaradas por 3 anos e depois colocou para trabalhar. E hoje nós somos resultados desse trabalho. E esse trabalho não para, ele continua. É um trabalho que começou lá atrás. E ele não para. Porque Cristo é o pai da sinergia. Ele tem essa capacidade de gerar sinergia. A igreja é um exemplo maravilhoso de sinergia. Às vezes você não sabe, mas no meio secular tem palestrante que usa a igreja como exemplo. A gente nem sabe disso. Eu participo de muita palestra fora da igreja. Eu já cansei de ver, eu participei de um curso faz pouco tempo. Mês passado. Não, comecei nesse mês. Participei de um curso que o palestrante falava de Bíblia e de igreja. Você fala, era cristão? Não. Ateu. Olha que louco. Mas ele falava assim, gente, igreja é um exemplo fantástico e tal, e falando. Porque as pessoas de igreja são motivadas, pessoas de igreja acreditam, elas têm fé, elas têm garra. Você percebe? A gente às vezes não percebe isso. Nós somos exemplo lá para fora. Temos que valorizar isso. Temos que realmente fazer uso da nossa sinergia cada vez mais. Então, o líder eficaz, ele tem sinergia. Ele faz com que as pessoas trabalhem juntas, eles se mobilizam, não é? O John fez sinergia com a molecada ontem. Ministério infantil, sinergia com a criançada, com os pais. Né? O pastor, sinergia aqui para o batismo. É isso que nós temos que fazer. Mobilizar pessoas para trabalhar, para fazer as coisas. Isso é sinergia. E quando você alcança, então, esses 3 hábitos, esses outros últimos 3 hábitos, você então vai chegar nesse outro patamar da vitória pública. Então você pensa ganha-ganha, você compreende para ser compreendido e você tem sinergia, então você alcança a vitória pública.
Os primeiros 3 hábitos, vitória particular, os outros 3, vitória pública. E agora a gente vai para o último hábito para encerrar, no tempo certinho. Afine o instrumento. Afine o instrumento. John, dá para tocar sem afinar? Dá para tocar sem afinar? Quem toca violão aí, dá para tocar sem afinar o violão? Tem que afinar o violão. Só que para afinar o violão, eu posso ir tocando e afinando? O que eu tenho que fazer para afinar? Eu estou tocando. Aí eu tenho que fazer o que para afinar? Tem que parar. Você percebe? Tem que parar. Às vezes a gente não quer parar. Você está trabalhando, só que você precisa o quê? Fazer curso. Você tem que melhorar, você tem que afinar. Para fazer, você tem que fazer o quê? Tem que dar uma parada. Tem que se mexer. E às vezes a gente não quer parar. A igreja é um exemplo fantástico disso também. A gente está todo domingo de manhã fazendo o quê? Afinando o instrumento. Isso é fantástico. Nós somos os instrumentos de Deus. E para a gente ser afinado, a gente tem que dar uma parada. Aí você para aqui no domingo de manhã, você para lá na sua casa, você lê um texto bíblico, você prepara uma aula, faz uma aula para criança, você está afinando o instrumento, está estudando para poder ir aperfeiçoando. Né? Isso é realmente um negócio fantástico. Temos que estar sempre, então, nessa sintonia de afinar o instrumento. Vamos ler aquele texto lá para a gente encerrar. Lucas 6, 12. Naquele dia, Jesus se retirou para orar. A coisa que Jesus mais fazia era afinar o instrumento. Ele afinava seu relacionamento com o Pai. Ele afinava o relacionamento com o Espírito Santo. Ele afinava o instrumento o tempo todo. Ele se retirava para orar. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que cada membro dessa igreja, cada pessoa que possa ouvir essa gravação, ver o vídeo, possa então entender a importância de ser um líder eficaz. Que esses hábitos que foram aqui passados possam começar a fazer parte do nosso dia a dia. Que possamos estar sempre atentos à tua palavra e finalizando sempre afinando o instrumento, orando, buscando, aprendendo do Senhor. Que o Senhor seja o nosso afinador. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.